Meu filho me jogou na cadeia pelo crime que ele mesmo cometeu. 25 anos. 25 anos da minha vida apodreceram entre grades de ferro enquanto ele vivia livre, gastando o dinheiro que roubou, dormindo na casa que eu construí com minhas próprias mãos. E o pior de tudo, minha própria esposa morreu acreditando que eu era um ladrão. Meu nome é Osvaldo Nunes, tenho 66 anos. E esta é a história de como meu único filho destruiu minha vida. E como, depois de mais de 2 décadas, a verdade finalmente veio à tona de uma forma que eu jamais imaginaria. Mas antes de continuarmos, confira se você já está inscrito no canal e escreva nos comentários de onde você está assistindo este vídeo. Tudo começou em uma terça-feira comum de março de 2024. Eu estava no pátio da Penitenciária Estadual de Tremembé, no interior de São Paulo, tomando sol como fazia todas as manhãs. Depois de tanto tempo preso, você cria uma rotina rígida, porque é a única forma de não enlouquecer completamente. Era 10 horas da manhã quando o agente penitenciário Cardoso gritou meu nome do outro lado do alambrado. Nunes, correspondência! Meu coração deu um salto. Correspondência era rara. Nos últimos 5 anos, eu não tinha recebido nada além de algumas notificações burocráticas do sistema prisional. Caminhei até a grade e peguei o envelope amarelado que Cardoso estendia através das barras de metal. Reconheci a letra imediatamente. Era de Rafael, meu filho. O mesmo Rafael que havia subido ao banco das testemunhas 25 anos atrás e jurado, com lágrimas nos olhos, que eu era o responsável pelo desaparecimento de R$ 2.400.000 da empresa onde trabalhávamos juntos. Voltei para meu lugar no pátio, sentei no banco de concreto já aquecido pelo sol e abri o envelope com as mãos tremendo. Não de emoção, mas de raiva contida. Porque depois de 5 anos de silêncio absoluto, o que poderia esse homem querer de mim? Pai, começava a carta. E aquela palavra simples me fez cerrar os dentes. Sei que não tenho o direito de entrar em contato depois de tanto tempo. Sei que você provavelmente rasgará esta carta assim que vir meu nome. Mas preciso que você leia até o final, porque há algo que você precisa saber. Continuei lendo, cada palavra pesando como chumbo no meu peito. Seu neto Mateus tem 15 anos agora. Ele está fazendo um trabalho escolar sobre história da família e começou a fazer perguntas. Muitas perguntas. Eu sempre contei a ele uma versão simplificada do que aconteceu. Disse que você cometeu um erro, que pegou dinheiro que não era seu e por isso está cumprindo pena. Mas o menino é inteligente, curioso. Ele quer conhecer você pessoalmente. Parei de ler por um momento. Um neto. Eu tinha um neto de 15 anos e nunca soube de sua existência. Senti um vazio no peito tão profundo que por segundos não consegui respirar direito. A carta continuava. Sei que não mereço pedir nada a você, mas imploro que, se ele conseguir autorização para visitá-lo, mantenha a versão que contei. Diga que foi um desvio de dinheiro menor, que a pena foi desproporcional. Não destrua a imagem que meu filho tem de mim. É tudo o que te peço. Rafael. Amarrotei a carta com força e a joguei no chão. A audácia daquele homem não tinha limites. 25 anos depois, ainda queria controlar a narrativa. Ainda queria que eu continuasse sendo o bode expiatório da sua própria traição. Mas enquanto a raiva fervia no meu peito, outra emoção começou a surgir. Curiosidade. Um neto inteligente e curioso que fazia muitas perguntas. Um menino de 15 anos que queria conhecer a verdade sobre sua família. Talvez depois de 1/4 de século, a justiça finalmente estivesse ao meu alcance. Não através dos tribunais que me condenaram injustamente, mas através da nova geração. Através de Mateus. Peguei a carta amassada do chão e a alisei contra minha coxa. Rele cada palavra com mais atenção. Rafael tinha cometido um erro ao mencionar que o menino era inteligente e curioso. Esse tipo de criança não se satisfaz com respostas vagas. Esse tipo de criança escava até encontrar a verdade. Passei o resto do dia pensando. Não comi no almoço, não participei da conversa usual no pátio. Apenas fiquei sentado no meu canto,
processando as possibilidades. Eu tinha 41 anos quando fui preso. Agora tinha 66. Minha esposa, Célia, morreu 15 anos atrás de um infarto, sem nunca ter me visitado na prisão, convencida de que eu era culpado. Meus pais já haviam falecido antes da minha prisão. Não tinha irmãos. Rafael era tudo o que me restava de família no mundo exterior. E agora descobria que havia um neto, Mateus. À noite, deitado na minha cama estreita de concreto, observando o teto rachado da cela que dividia com outros 3 detentos, tomei minha decisão. Responderia à carta de Rafael, mas não da forma que ele esperava. Na manhã seguinte, pedi permissão ao agente Cardoso para usar o papel e a caneta da biblioteca. Ele era um dos poucos guardas que me tratava com um mínimo de humanidade. Talvez porque trabalhava ali havia mais de 15 anos e havia testemunhado meu comportamento exemplar todo esse tempo. Sentei-me em uma das mesas da pequena biblioteca da prisão e comecei a escrever. Não para Rafael, mas para Mateus. Caro Mateus, comecei. Minha letra trêmula depois de tantos anos escrevendo tão pouco. Meu nome é Osvaldo Nunes e sou seu avô. Seu pai me disse que você está interessado em conhecer a história da nossa família. Fico feliz em saber que tenho um neto. E mais feliz ainda em saber que você é curioso e quer entender seu passado. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente as próximas palavras. Há muitas versões de qualquer história, Mateus. A versão que seu pai contou a você é apenas uma delas. Não vou te dizer agora qual é a minha versão, porque isso seria colocar você contra seu próprio pai. E não é isso que quero. Mas vou te dar algo mais valioso. Ferramentas para descobrir a verdade por conta própria. Continuei escrevendo, sentindo pela primeira vez em anos um propósito claro. Se você realmente quer entender o que aconteceu, precisa fazer algumas coisas. Primeiro, procure uma senhora chamada Dona Neuza Ferreira. Ela morava 3 casas abaixo da nossa no bairro Jardim das Acácias, em São José dos Campos. Se ainda estiver viva e na mesma casa, ela pode te contar sobre a noite de 15 de agosto de 1999, a noite antes da minha prisão. Escrevi o endereço completo que ainda guardava na memória. Segundo, tente encontrar um homem chamado Anísio Tavares. Ele era contador da construtora Paranapanema, onde seu pai e eu trabalhávamos. Não sei se ele ainda está vivo ou onde mora, mas se encontrá-lo, peça que ele conte sobre as irregularidades que descobriu nos meses anteriores ao desaparecimento do dinheiro. Minha mão tremia de emoção enquanto escrevia. Depois de tanto tempo guardando tudo dentro de mim, estava finalmente compartilhando as peças do quebra-cabeça que provavam minha inocência. Terceiro, e mais importante, não acredite em nada que qualquer pessoa te conte, nem eu, nem seu pai, nem ninguém. Procure documentos, evidências, provas concretas. A verdade está nos detalhes que ninguém pode inventar. Terminei a carta com um pedido. Se for possível, gostaria muito de conhecer você pessoalmente, mas entendo se seu pai não permitir. De qualquer forma, fique com uma certeza. Você tem um avô que pensa em você todos os dias, mesmo sem nunca ter te visto. Com carinho, Osvaldo Nunes. Dobrei a carta cuidadosamente e a coloquei em um envelope. Escrevi o endereço de Rafael no remetente, mas, por dentro, escrevi para Mateus em letras grandes. Entreguei a carta ao agente Cardoso no final da tarde. Pode enviar esta para mim? Perguntei. Cardoso pegou o envelope e leu o endereço. Seu rosto não mostrou nenhuma emoção particular. Seu filho, né? Fazia tempo que você não escrevia para ninguém. Fazia tempo que ninguém escrevia para mim. Respondi. Ele assentiu e guardou a carta no bolso da camisa. Vai sair no malote de amanhã. Voltei para minha cela com um sentimento estranho no peito. Não era exatamente esperança, porque 25 anos de prisão injusta te ensinam a não esperar nada. Mas era algo parecido. Uma brasa pequena que ainda não tinha se apagado completamente. Os dias seguintes se arrastaram com a lentidão habitual da vida prisional. Acordar às 6 da manhã com o barulho das grades se abrindo. Café da manhã às 7. Pátio às 8. Almoço ao meio-dia.
Mais pátio à tarde. Jantar às 18. Contagem às 20. Luzes apagadas às 22. Sempre a mesma rotina, dia após dia, ano após ano. Mas agora havia algo diferente. Eu tinha plantado uma semente. E apesar de toda a minha cautela em não criar expectativas, não conseguia parar de pensar em Mateus. Como ele seria? Teria os olhos claros da família Nunes que eu e Rafael compartilhávamos? Seria alto como eu era na juventude? Ou baixo como o pai dele? E mais importante, seria determinado o suficiente para buscar a verdade? 2 semanas se passaram sem nenhuma resposta. Depois 3. Depois 1 mês. Comecei a achar que Rafael havia interceptado minha carta, ou que Mateus simplesmente não se importava o suficiente para investigar. Mas então, em uma manhã de abril, quando já havia meio desistido, o agente Cardoso apareceu novamente com um envelope. Correspondência, Nunes. Parece que você está popular ultimamente. Peguei o envelope com mãos ansiosas. O remetente dizia simplesmente, Mateus Nunes. Meu neto havia respondido. Abri o envelope com cuidado como se fosse algo precioso que pudesse se desfazer em minhas mãos. Dentro havia 2 folhas de papel preenchidas com uma letra caprichada e uniforme. O tipo de caligrafia que só os jovens de hoje, acostumados com computadores, ainda mantêm quando escrevem à mão. Caro avô Osvaldo, começava a carta, e essas 3 palavras me fizeram engolir em seco. Recebi sua carta. Meu pai não sabe que estou te respondendo. Ele disse que te escreveu e que você não respondeu, mas encontrei seu envelope para mim escondido na gaveta dele. Li sua carta muitas vezes. Sorri amargamente. Rafael havia tentado interceptar minha correspondência, mas não contava com a curiosidade do próprio filho. Quero que saiba que sempre senti que havia algo errado na história que meu pai contava. Não pelos detalhes que ele dava, mas pelos que ele evitava. Sempre que eu perguntava sobre você, sobre o que realmente aconteceu, ele mudava de assunto ou dizia que era muito doloroso falar sobre isso. Mateus continuava. Fui até o Jardim das Acácias procurar a dona Neuza Ferreira. A casa ainda está lá, e ela também. Tem 82 anos agora, mas está lúcida e com boa memória. Quando mencionei seu nome, o rosto dela se iluminou. Ela disse que você era o melhor vizinho que já teve. Sempre prestativo, sempre honesto. Senti os olhos arderem. Dona Neuza ainda estava viva e se lembrava de mim com carinho. Perguntei a ela sobre a noite de 15 de agosto de 1999, como você sugeriu. Ela ficou séria e me pediu para sentar. Disse que naquela noite viu meu pai chegando em casa por volta das 22 horas carregando uma mala grande e pesada. Ela achou estranho porque era tarde e você ainda não tinha chegado do trabalho. Meu coração começou a bater mais rápido. A carta de Mateus continuava. Dona Neuza disse que viu meu pai entrar em casa com a mala e sair 20 minutos depois sem ela. Você chegou meia hora depois cansado, como sempre. Ela sabe disso porque estava na varanda dela tomando fresco, já que era uma noite quente. Ela disse que sempre ficava ali nas noites de verão. No dia seguinte, quando a polícia apareceu e prendeu você, Dona Neuza ficou chocada. Ela disse que nunca acreditou que você fosse capaz de roubar. Mas quando foi chamada para testemunhar, meu pai já havia conversado com ela primeiro. Disse que você vinha agindo estranho há semanas, que tinha dívidas de jogo, que a mala que ela viu era sua, não dele. Cerrei os punhos. Rafael havia manipulado até as testemunhas. Dona Neuza me disse que se sentiu pressionada na época. Ela era viúva, sozinha, com medo de se envolver em algo complicado. Então, quando foi depor, disse apenas que não tinha visto nada de relevante naquela noite. Ela chora até hoje por não ter contado a verdade. Disse que se eu quisesse, ela estaria disposta a fazer uma nova declaração agora, corrigindo seu testemunho. Precisei parar de ler por um momento. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, e eu não queria que elas borrassem a tinta da carta. Eu tinha passado 25 anos acreditando que estava completamente sozinho, que não havia ninguém que pudesse confirmar minha versão, e agora descobria que Dona Neuza sabia a verdade o tempo todo. Sobre o contador Anísio Tavares, continuava Mateus,
Ainda não consegui localizá-lo. Pesquisei online, mas há vários homens com esse nome. Preciso de mais informações para encontrar o certo. Se você puder me dar mais detalhes sobre ele, idade aproximada, alguma característica física, qualquer coisa seria útil. Também tentei acessar os documentos do processo, mas preciso de autorização especial por ser menor de idade e não ser parte direta do caso. Estou trabalhando nisso. Avô, preciso que saiba de algo importante. A carta tomava um tom mais sério agora. Meu pai está com problemas financeiros sérios. Muito sérios. Perdemos a casa há 3 anos. A casa que ele sempre disse que você tinha construído. Ele vendeu tudo e o dinheiro simplesmente desapareceu. Agora moramos em um apartamento alugado pequeno na zona leste de São Paulo. Ele bebe muito. Sempre bebeu. Mas nos últimos anos piorou. E quando bebe, às vezes fala coisas estranhas. Semana passada, completamente bêbado, ele começou a chorar e pedir desculpas. Não para mim, mas como se estivesse falando sozinho. Disse coisas como, eu não tinha escolha e ele nunca vai me perdoar. Quando perguntei sobre o que estava falando, ele ficou bravo e mandou eu ir para o quarto. Estou te contando isso porque acho que você merece saber. Também porque estou começando a entender que a história que me contaram a vida toda pode ser muito diferente da realidade. Mateus finalizava a carta com um pedido. Gostaria muito de visitá-lo. Já pesquisei sobre o processo de visitação e sei que preciso de autorização de um responsável legal. Vou pedir à minha mãe. Ela e meu pai são divorciados há 8 anos e ela sempre foi mais aberta a ouvir meu lado das coisas. Espero conseguir ir aí em breve. Enquanto isso, por favor, me conte mais sobre Anísio Tavares e sobre qualquer outra coisa que possa me ajudar a entender o que realmente aconteceu. Seu neto, Mateus. Reli a carta 3 vezes. Cada vez me emocionava mais. Meu neto não apenas estava investigando, estava encontrando coisas. E mais importante, estava começando a ver através das mentiras de Rafael. Naquela mesma tarde, pedi papel e caneta novamente e comecei a escrever uma resposta detalhada. Era hora de dar a Mateus todas as ferramentas que ele precisava para desenterrar a verdade que havia sido enterrada há 1/4 de século. Querido Mateus, comecei minha carta. Não tenho palavras para expressar o que senti ao ler suas palavras. Depois de 25 anos de silêncio, de solidão, de ser tratado como culpado até por aqueles que deveriam me conhecer melhor, saber que você está buscando a verdade me dá uma força que eu pensava ter perdido para sempre. Sobre Anísio Tavares. Quando o conheci, ele tinha por volta de 55 anos. Isso faria dele um homem de 80 anos hoje, se ainda estiver vivo. Ele era baixo, magro, usava óculos de lentes grossas e tinha um jeito nervoso de falar, sempre ajeitando os óculos no rosto. Era viúvo e tinha 2 filhos que moravam no Rio de Janeiro, se me lembro bem. Um era médico e o outro engenheiro. Anísio trabalhava na construtora Paranapanema há mais de 20 anos quando eu entrei lá. Era meticuloso com os números, daqueles contadores antigos que conferem tudo 3 vezes. Foi essa característica dele que o fez notar as irregularidades. Fiz uma pausa, lembrando-me dos detalhes daqueles dias distantes. Alguns meses antes do desaparecimento dos R$ 2.400.000, Anísio me procurou no canteiro de obras. Estava visivelmente nervoso. Disse que tinha notado discrepâncias nos registros de material. Compras que não correspondiam ao que realmente chegava na obra. Valores que não batiam. Eu era mestre de obras na época, Mateus. Seu pai era engenheiro júnior, recém-formado, trabalhando no escritório com acesso a todos os documentos financeiros. Quando Anísio me contou sobre as irregularidades, eu disse a ele para falar com seu pai, já que Rafael tinha mais conhecimento técnico e acesso aos sistemas. Foi o meu erro. Meu erro inocente de confiar no meu próprio filho. Senti um nó na garganta ao escrever essas palavras. Alguns dias depois de eu ter mandado Anísio falar com Rafael, o contador me procurou novamente. Dessa vez estava ainda mais nervoso. Disse que Rafael havia explicado as discrepâncias como erros de digitação e pequenos ajustes contábeis normais. Mas Anísio não estava convencido.
Ele tinha mais de 20 anos de experiência e sabia quando algo não cheirava bem. Disse a Anísio que confiasse no meu filho, que Rafael era honesto e competente, como eu estava enganado. 2 semanas depois, 2.400.000 destinados à compra de materiais para o projeto do Shopping Center Vale Norte desapareceram da conta da empresa. No dia seguinte, a polícia apareceu na minha casa às 6 da manhã com um mandado de busca. Encontraram o dinheiro, Mateus, ou pelo menos parte dele, 800.000 em notas de 50 e 100, escondidos em um buraco no piso do meu quarto. Um buraco que eu não sabia que existia. Um buraco que havia sido feito recentemente, porque o concreto ao redor ainda estava fresco. Essa foi a mala que Dona Neuza viu seu pai carregando na noite anterior. Ela não viu você chegando tarde. Ela viu Rafael escondendo dinheiro roubado na minha casa para me incriminar. Parei de escrever e fechei os olhos, revivendo aquele momento terrível. A polícia arrebentando a porta. Célia, minha esposa, gritando de susto. Os policiais revirando tudo. E então encontrando aquele dinheiro que eu jamais havia visto antes. Tentei explicar. Gritei que era um erro, que aquilo não era meu, que alguém tinha colocado ali. Mas minhas digitais estavam por todo o quarto, é claro. Era meu quarto. E Rafael, que tinha dormido em nossa casa naquela noite, alegou que havia desconfiado de algo estranho em meu comportamento nas últimas semanas. Seu pai foi brilhante, Mateus. Devo admitir isso. Ele criou uma narrativa perfeita. Disse à polícia que tinha notado eu agindo de forma suspeita, que eu vinha tendo gastos acima do normal, que ele mesmo havia começado a investigar as irregularidades que Anísio Tavares apontou e descobriu que levavam a mim. Apresentou documentos falsificados com minha assinatura autorizando transferências. Mostrou registros de supostos saques que eu teria feito. Tudo fabricado, mas eu era apenas um mestre de obras com 2º grau incompleto. Como poderia provar que aquelas assinaturas não eram minhas? O advogado que me foi designado era um defensor público sobrecarregado que mal teve tempo de ler meu processo. O julgamento foi rápido. 3 meses do crime à sentença. Rafael chorou no tribunal dizendo que se sentia traído pelo próprio pai. Sua mãe, minha esposa, Célia, ficou tão envergonhada que nunca mais falou comigo. Anísio Tavares não foi chamado para testemunhar. Depois soube que ele havia sido afastado da empresa com uma boa indenização logo após minha prisão. Silenciaram a única pessoa que poderia ter apontado para a verdade. Fui condenado a 28 anos de prisão por peculato, falsificação de documentos e formação de quadrilha. Sim, Mateus, formação de quadrilha. Como se eu fosse um criminoso profissional. Reduziram para 25 anos por bom comportamento. Ainda faltam 3 meses para completar minha pena. Fiz uma pausa, sentindo o peso de cada palavra que escrevia. Mas aqui está algo que pode ser útil para você. Na época do julgamento, o promotor mencionou que 1.600.000 nunca foram recuperados. Apenas os 800.000 encontrados na minha casa. O resto desapareceu. Perguntei ao meu advogado sobre isso, e ele disse que eu provavelmente tinha cúmplices que fugiram com o restante. Claro que não havia cúmplices, Mateus. Havia apenas Rafael, que guardou para si mesmo mais da metade do dinheiro roubado. E provavelmente foi esse dinheiro que ele usou para construir a vida dele pelos próximos anos, até desperdiçar tudo, como você me contou. Agora vem a parte mais importante, e quero que você preste muita atenção nisso. Se você realmente quer provar a verdade, precisa encontrar Anísio Tavares. Ele viu as irregularidades antes do roubo. Ele pode testemunhar que tentou alertar sobre o problema e que foi seu pai quem teve acesso primeiro a essas informações. Também precisa conseguir os documentos originais do processo, especialmente aqueles com minha suposta assinatura. Hoje em dia existem perícias grafotécnicas muito mais avançadas do que havia há 25 anos. Um perito competente poderia provar que aquelas assinaturas foram falsificadas. E tem mais uma coisa. Tente encontrar os registros bancários de Rafael dos meses seguintes ao roubo. Se ele de repente teve um aumento significativo de patrimônio ou começou a fazer gastos incompatíveis com seu salário, isso seria evidência do dinheiro roubado.
Sei que estou pedindo muito de um garoto de 15 anos, Mateus. Sei que é uma carga pesada colocar sobre seus ombros, mas você é minha única esperança. Não espero sair daqui livre. Já aceitei que vou cumprir minha pena até o fim. Mas morrer sabendo que pelo menos uma pessoa no mundo conhece a verdade, que meu neto sabe que seu avô era inocente, isso seria suficiente para mim. Sobre sua visita, ficarei esperando ansiosamente. Será a primeira vez em 25 anos que receberei a visita de um membro da família. Não sabe o quanto isso significa para mim. Terminei a carta com instrução de como proceder para conseguir a autorização de visita e enviei no dia seguinte. As semanas seguintes foram as mais longas da minha vida. Cada dia eu esperava por notícias de Mateus, por uma resposta, por qualquer sinal de que ele estava progredindo na investigação, ou ao menos que ele ainda estava interessado em me ajudar. A rotina da prisão continuava implacável. Acordar, comer, pátio, almoço, mais pátio, jantar, dormir. Mas agora havia algo diferente. Pela primeira vez em anos, eu tinha algo pelo que esperar. Não era exatamente esperança de liberdade, mas era esperança de que a verdade seria conhecida. Foi o agente Cardoso quem me trouxe a notícia em uma manhã chuvosa de maio. Nunes, você tem uma visita agendada para sábado. Um menor de idade chamado Mateus Nunes, acompanhado da mãe dele, Amanda Cristina Ferreira. Meu coração disparou. Sábado, este sábado. Daqui a 3 dias, confirmou Cardoso. Às 10 da manhã. Você tem 1 hora de visita. Passei os 3 dias seguintes em um estado de ansiedade que não sentia há décadas. Pedi para ir ao barbeiro da prisão, coisa que não fazia há meses. Lavei minha camisa de visitas, uma camisa azul desbotada que era minha melhor peça de roupa. Tentei me preparar mentalmente para conhecer meu neto. Mas como você se prepara para um momento assim? Na noite de sexta-feira mal consegui dormir. Fiquei olhando para o teto escuro da cela, ouvindo os roncos dos outros detentos, pensando em como seria ver Mateus pela primeira vez. Ele se pareceria comigo, com Rafael, com a mãe dele que eu nunca havia conhecido? Sábado chegou finalmente. Me levantei antes mesmo do sino da manhã tocar às 6 horas. Tomei banho, me barbeei cuidadosamente, vesti minha melhor roupa. Estava pronto às 8, 2 horas antes da visita. O agente Cardoso me levou à sala de visitas às 9h50. A sala de visitas da penitenciária de Tremembé não é um lugar bonito. É um espaço grande com mesas de metal parafusadas no chão, cadeiras desconfortáveis, paredes pintadas de um verde institucional desbotado e guardas posicionados estrategicamente pelos cantos. Há câmeras em todos os ângulos. É um lugar que deixa muito claro que você está em uma prisão, que não há nada de normal naquele encontro. Sentei em uma das mesas do meio e esperei. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir o sangue pulsando nos meus ouvidos. Minhas mãos suavam. Limpei-as na calça várias vezes. Às 10 horas em ponto, a porta da sala se abriu e um guarda indicou entrada para 2 pessoas. Uma mulher de uns 40 anos, morena, cabelo preso em um rabo de cavalo, vestindo jeans e uma blusa simples, e ao lado dela, um menino alto para seus 15 anos, magro, de cabelos escuros um pouco compridos, usando óculos de armação preta. Mateus, meu neto. Levantei-me sem perceber, minhas pernas tremendo levemente. O menino me viu e hesitou por apenas 1 segundo antes de caminhar em minha direção. A mãe dele veio logo atrás. Quando Mateus parou diante de mim, pude ver seus olhos de perto. Eram olhos claros, exatamente como os meus, como os de Rafael. Os olhos da família Nunes. Mas havia algo neles que Rafael nunca teve. Uma determinação honesta. Uma busca genuína pela verdade. Avô, disse ele simplesmente, e sua voz tremia um pouco. Não consegui falar. Apenas abri os braços, uma pergunta silenciosa se poderia abraçá-lo. Mateus não hesitou. Deu um passo à frente e me abraçou forte. Senti suas costelas através da camisa fina. Senti o cheiro de shampoo barato no cabelo dele. Senti suas mãos se agarrando às minhas costas como se tivesse medo que eu desaparecesse. Fechei os olhos e deixei as lágrimas escorrerem livremente.
25 anos. 25 anos sem abraçar ninguém da minha família. 25 anos sendo tratado como criminoso, como escória. E agora, finalmente, alguém do meu sangue me abraçava com afeto genuíno. Quando finalmente nos separamos, percebi que a mãe dele, Amanda, também tinha lágrimas nos olhos. Ela estendeu a mão para mim. Senhor Osvaldo, sou Amanda, mãe do Mateus. Apertei sua mão com delicadeza. Muito prazer. E obrigado. Obrigado por trazer ele aqui. Sentamos os três à mesa. Um guarda nos observava a alguns metros de distância, mas pelo menos nos dava alguma privacidade. Avô, começou Mateus tirando uma pasta de dentro da mochila que carregava. Trouxe algumas coisas para te mostrar. Consegui muita informação nas últimas semanas. Olhei para Amanda, surpreso que ela permitisse aquilo. Ela deu um meio sorriso triste. Quando Mateus me contou sobre suas cartas e o que estava descobrindo, fiquei chocada, explicou ela. Rafael sempre me disse que você era culpado, que havia confessado o crime. Mas meu filho me mostrou coisas que me fizeram questionar tudo o que eu pensava saber. Mateus abriu a pasta e começou a tirar papéis. Primeiro consegui uma declaração formal de Dona Neuza Ferreira. Ela foi até um cartório e registrou tudo o que viu naquela noite. Está aqui. Peguei o papel com mãos trêmulas. Era uma declaração datada e autenticada, onde Dona Neuza relatava em detalhes ter visto Rafael chegando com a mala, entrando na casa, saindo sem ela, e eu chegando depois. Ela assumia ter mentido por omissão em seu testemunho original por medo e pressão. Isso é incrível, Mateus, disse eu ainda lendo e relendo a declaração. Isso pode mudar tudo. Tem mais, continuou meu neto claramente animado com suas descobertas. Encontrei Anísio Tavares. Ele está vivo e mora em Campos do Jordão. Tem 81 anos e problemas de saúde, mas a mente está perfeita. Meu coração acelerou. Você conversou com ele? Minha mãe me levou até lá no fim de semana passado. O senhor Anísio se lembrou de tudo, avô. De tudo. Ele disse que sabia que você era inocente desde o começo, mas foi pressionado a aceitar uma aposentadoria antecipada generosa em troca do silêncio dele. Amanda complementou. Ele está muito doente. Tem um câncer de pulmão avançado. Os médicos deram 6 meses para ele, no máximo. Mas quando Mateus explicou a situação, ele disse que queria fazer a coisa certa antes de morrer. Também fez uma declaração formal. Mateus me entregou outro documento. Os olhos de Anísio Tavares, descrevendo as irregularidades que havia detectado, como havia alertado Rafael, como Rafael havia minimizado o problema e como semanas depois, o grande roubo aconteceu. Anísio declarava sob juramento que sempre acreditou que Rafael estava envolvido, mas teve medo de falar na época. Meu Deus, murmurei, segurando os 2 documentos como se fossem tesouros. Isso é mais do que eu jamais sonhei conseguir. Ainda tem mais, disse Mateus, seus olhos brilhando atrás dos óculos. Consegui cópias de alguns documentos do processo original. Uma professora da minha escola, a Dona Mariana, é advogada. Quando contei a história para ela, ela se ofereceu para me ajudar pro bono. Foi ela quem me orientou sobre como conseguir acesso aos arquivos. Ele me mostrou cópias de documentos que eu não via há 25 anos. As supostas autorizações de transferência com minha assinatura falsificada. Os registros bancários. Os depoimentos. A Dona Mariana disse que essas assinaturas parecem suspeitas até para ela, que não é especialista em grafotecnia, explicou Mateus. Ela está providenciando um perito para fazer uma análise oficial. Também está estudando a possibilidade de pedir a revisão do seu processo. Olhei para Amanda incrédulo. Você está realmente ajudando ele com tudo isso? Ela assentiu, séria. Senhor Osvaldo, vivi com Rafael por 10 anos antes de nos separarmos. Sei como ele é. Sei que ele é capaz de mentir, de manipular, de fazer qualquer coisa para proteger seus próprios interesses. Quando Mateus me mostrou essas evidências, tudo fez sentido. Os gastos inexplicáveis que ele tinha, o jeito como o dinheiro simplesmente desaparecia, as dívidas que ele escondeu de mim durante anos. Mamãe também conseguiu algo importante.
disse Mateus, olhando para a mãe com admiração. Amanda tirou da bolsa um pendrive. Antes de me divorciar de Rafael, copiei todos os arquivos do computador dele. Na época era só para me proteger no processo de divórcio, caso ele tentasse esconder bens. Mas nessas cópias tem documentos financeiros dele dos últimos 20 anos. Transferências bancárias, investimentos, compras. A advogada está analisando tudo agora. Fiquei em silêncio por um momento, processando tudo aquilo. Meu neto de 15 anos havia conseguido em algumas semanas o que eu não consegui em 25 anos. Testemunhas, documentos, evidências concretas. Por que vocês estão fazendo isso? Perguntei finalmente, minha voz falhando um pouco. Mateus, ele é seu pai. Amanda, vocês têm um filho juntos. Por que se arriscar assim contra ele? Mateus me olhou nos olhos e vi ali uma maturidade que não deveria existir em um garoto de 15 anos. Porque justiça importa, avô. Porque a verdade importa. Meu pai fez uma coisa terrível com você. E se eu não fizer nada, sou cúmplice disso. Amanda colocou a mão sobre a de Mateus, um gesto de apoio maternal. E porque meu filho merece conhecer seu avô de verdade, não a caricatura de criminoso que Rafael criou. Passamos a próxima meia hora conversando sobre detalhes práticos. Mateus me contou sobre a advogada, doutora Mariana Leite, uma mulher de 40 e poucos anos que já havia trabalhado em casos de revisão criminal antes. Ela estava preparando uma petição formal para o Tribunal de Justiça de São Paulo, pedindo a revisão do meu processo com base nas novas evidências. Ela disse que vai levar tempo, explicou Mateus. Pode demorar meses ou até anos. O sistema é lento, mas ela acha que temos um caso forte. Mesmo que demore, respondi. O importante é que a verdade finalmente está vindo à tona. Eu só tenho 3 meses até completar minha pena de qualquer forma. Mas morrer sabendo que fui absolvido, que meu nome foi limpo, isso vale mais do que qualquer coisa. Não fale em morrer, avô, disse Mateus rapidamente. O senhor tem apenas 66 anos. Ainda vai viver muitos anos para aproveitar sua liberdade. Sorri para ele, tocado pela preocupação genuína. Como está seu pai? Perguntei mudando de assunto. Ele sabe que vocês estão aqui? Amanda e Mateus trocaram um olhar. Não, respondeu Amanda. E achamos melhor não contar por enquanto. Rafael está instável. As dívidas dele pioraram. Ele deve dinheiro para pessoas perigosas. Está bebendo cada vez mais. Temo pelo que ele possa fazer se descobrir que estamos revirando todo esse passado. Ele me liga às vezes, acrescentou Mateus com tristeza na voz. Sempre bêbado, sempre pedindo dinheiro emprestado. Mamãe não atende mais, mas eu ainda atendo. É meu pai, sabe? Mesmo sabendo o que ele fez. Senti uma pontada de compaixão por Rafael, misturada com raiva e decepção. Meu filho havia desperdiçado tudo. O dinheiro roubado, a casa que eu construí, sua família, sua própria dignidade. Mateus tem razão em ainda atender às ligações, disse eu lentamente. Rafael é seu pai, e por pior que ele seja, esse vínculo não se quebra facilmente. Eu sei disso melhor que ninguém. Mesmo depois de tudo que ele me fez, ainda é meu filho. A hora de visita passou rápido demais. Quando o guarda anunciou que faltavam 5 minutos, senti um aperto no peito. Não queria que eles fossem embora. Não queria voltar para minha cela, para a solidão, para a rotina cinzenta da prisão. Vamos voltar, prometeu Mateus, percebendo minha angústia. Todo sábado, se deixarem. Quero te conhecer direito, avô. Quero ouvir histórias sobre você, sobre a vovó Célia, sobre como as coisas eram antes. E eu vou te contar tudo, prometi. Tudo o que você quiser saber. Nos abraçamos novamente na despedida. Desta vez foi mais difícil deixar ir. Amanda também me abraçou. Me desejou força e me garantiu que estava comprometida em ajudar a limpar meu nome. Quando eles saíram, fiquei parado na sala de visitas por um momento, apenas olhando a porta por onde haviam desaparecido. O guarda teve que me chamar 2 vezes para me conduzir de volta. Primeira visita de família em 25 anos, né, Nunes? Comentou o agente Cardoso enquanto me levava pelo corredor.
Vi vocês conversando. Parece que foi bom. Foi mais que bom, respondi, ainda processando tudo o que havia acontecido. Foi um milagre. Naquela noite, deitado na minha cama na cela, revi mentalmente cada momento da visita. Cada palavra que Mateus disse. Cada documento que me mostrou. Cada promessa que fez. Pela primeira vez em décadas, senti algo que havia esquecido como era. Esperança verdadeira. Não a esperança vaga de que talvez um dia as coisas melhorassem, mas a esperança concreta de que a justiça, atrasada mas não negada, finalmente chegaria. As semanas seguintes foram diferentes de todas que eu havia vivido nos últimos 25 anos. Mateus cumpriu sua promessa e voltou todo sábado para me visitar. Às vezes com Amanda, às vezes sozinho quando ela tinha que trabalhar. Cada visita trazia novidades sobre o progresso do caso. Na terceira visita, Mateus me contou que a doutora Mariana havia conseguido nomear um perito grafotécnico para analisar as assinaturas nos documentos. Ele já fez uma análise preliminar, disse Mateus animado. Disse que há pelo menos 12 pontos de inconsistência entre sua assinatura real e as assinaturas nos documentos de transferência. Ele vai fazer um laudo técnico completo. Na quinta visita, ele trouxe notícias sobre os registros financeiros de Rafael. A doutora Mariana conseguiu rastrear algumas movimentações bancárias dele logo após o roubo. Houve depósitos grandes em contas de terceiros, compras de imóveis, investimentos. Tudo incompatível com o salário dele na época. Na sétima visita, Amanda veio junto e trouxe uma notícia que me deixou sem palavras. Senhor Osvaldo, a petição de revisão criminal foi oficialmente protocolada no Tribunal de Justiça. O processo está aberto. Tem um número, um juiz designado, tudo. Segurei as mãos dela através da mesa, emocionado demais para falar. Depois de tanto tempo, finalmente o sistema estava me ouvindo novamente. Mas nem tudo eram boas notícias. Na oitava visita, Mateus chegou com o rosto fechado e uma marca roxa no braço esquerdo. O que aconteceu? Perguntei imediatamente, apontando para o hematoma. Mateus hesitou, mas Amanda respondeu por ele, a voz tensa. Rafael descobriu. Descobriu sobre as visitas, sobre a revisão do processo, sobre tudo. Meu sangue gelou. Como? Um conhecido dele viu a gente entrando aqui no sábado passado, explicou Mateus, tocando o braço machucado inconscientemente. Contou para ele. Meu pai apareceu no apartamento da minha mãe, completamente bêbado e furioso. Começou a gritar, a quebrar coisas. Quando tentei acalmá-lo, ele me empurrou contra a parede. Senti uma raiva ferver dentro de mim. Ele te machucou. Meu próprio filho machucou meu neto. Não foi nada demais, disse Mateus rapidamente tentando minimizar. Ele estava fora de si. Não sabia o que estava fazendo. Chamei a polícia, disse Amanda a voz firme. Tenho uma medida protetiva agora. Rafael não pode se aproximar de nós. Mas ele está desesperado, Sr. Osvaldo. Desesperado e assustado. Sabe que se a revisão do processo for adiante, ele vai ser investigado também. Ele me ligou ontem à noite, continuou Mateus. Estava chorando, pedindo desculpas, implorando para eu parar com tudo isso. Disse que vai nos destruir se continuarmos. Você tem que parar então, disse eu imediatamente. Não vale a pena colocar vocês em risco. Rafael, quando acuado, pode ser perigoso. Não vou parar, disse Mateus com determinação nos olhos. Ele já nos destruiu de várias formas durante anos, avô. É hora dele enfrentar as consequências. Amanda assentiu em acordo. A doutora Mariana já esperava alguma reação dele. Ela documentou tudo. As ameaças, a violência, tudo está registrado. Na verdade, isso só fortalece nosso caso. Mostra o desespero dele. Passei o resto da visita tentando convencê-los a ter cuidado, a não se exporem, mas ambos eram teimosos, especialmente Mateus. Meu neto tinha herdado a determinação da família Nunes, mas, ao contrário do pai, usava essa característica para o bem. Quando eles foram embora naquele dia, fiquei profundamente preocupado. A situação estava escalando de forma perigosa.
Minha preocupação se provou justificada uma semana depois, quando recebi uma visita inesperada. Não de Mateus ou Amanda, mas de Rafael. Fazia 20 anos que eu não via meu filho pessoalmente. A última vez havia sido em uma audiência de progressão de pena, que ele compareceu apenas para depor contra mim, garantindo que eu não representava nenhum perigo se solto. Parecia ironia agora. O agente Cardoso me avisou na quinta-feira de manhã. Nunes, você tem uma visita extraordinária aprovada para hoje à tarde. Rafael Nunes. Senti meu estômago se apertar. Não quero vê-lo. Você tem o direito de recusar, disse Cardoso. Mas achei que você gostaria de saber antes de decidir. Ele fez um pedido formal dizendo que é urgente. Passei a manhã inteira debatendo comigo mesmo. Parte de mim queria recusar, manter Rafael longe da minha vida como ele me manteve longe da dele por tantos anos. Mas outra parte, a parte que ainda era pai apesar de tudo, queria ver o homem em que meu filho havia se tornado. No final, a curiosidade venceu. Às 2 da tarde, estava sentado na sala de visitas esperando por ele. Rafael entrou escoltado por um guarda. Precisei de um momento para reconhecê-lo. O homem jovem e confiante que havia testemunhado contra mim 2 décadas atrás havia desaparecido. Em seu lugar estava um homem de meia idade visivelmente deteriorado. Cabelos grisalhos e ralos, rosto inchado de quem bebe demais, olheiras profundas, mãos tremendo levemente. Ele parecia ter 60 anos, não 47. Nos olhamos por um longo momento em silêncio. Eu procurando algum vestígio do menino que criei, ele procurando não sei o que nos meus olhos. Pai, disse ele finalmente a voz rouca. Rafael, respondi, mantendo meu tom neutro. Ele se sentou na cadeira do outro lado da mesa, evitando meu olhar direto. Obrigado por aceitar me ver, começou Rafael, as mãos ainda tremendo sobre a mesa. Sei que não mereço, mas preciso falar com você. Você tem 5 minutos, respondi friamente. Depois disso, não quero mais saber de você na minha vida. Ele engoliu em seco, claramente nervoso. Mateus me contou tudo, sobre as visitas, sobre a advogada, sobre as testemunhas. Pai, você precisa parar com isso. Eu preciso parar? Repeti, sentindo a raiva crescer. Eu passei 25 anos preso por um crime que não cometi. 25 anos que você me roubou. E você vem aqui me pedir para parar? Você não entende a situação, disse Rafael, a voz subindo um pouco antes de ele se forçar a se acalmar. Eu devo dinheiro para pessoas muito perigosas. Se esse processo for adiante, se começarem a investigar minha vida financeira, essas pessoas vão descobrir coisas que não podem descobrir. Que coisas? Perguntei, embora já imaginasse a resposta. Rafael passou a mão pelo rosto em um gesto cansado. Lavagem de dinheiro. Há uns 10 anos, quando o dinheiro do roubo acabou, eu estava desesperado. Um conhecido me ofereceu trabalho movimentando dinheiro sujo através de empresas fantasma. Paguei minhas dívidas, mas me envolvi com gente muito pior que credores comuns. Você cavou seu próprio buraco, disse eu sem piedade. Não é meu problema. Mas é problema do Mateus, retrucou Rafael, seus olhos finalmente encontrando os meus. Se eu cair, ele fica órfão de pai. E pior, as pessoas para quem trabalho não vão simplesmente me deixar ir. Eles vão atrás de quem eu amo, do meu filho. Senti um calafrio. Você está ameaçando seu próprio filho? Não, não estou ameaçando. Estou te alertando. Essas pessoas não brincam, pai. Se a investigação me expuser, se eu for preso, eles vão pensar que eu entreguei eles. E vão se vingar através do Mateus. Olhei para meu filho, tentando discernir se estava falando a verdade ou apenas manipulando a situação mais uma vez. O problema era que, conhecendo a trajetória de Rafael, a história era perfeitamente plausível. O que você quer de mim? Perguntei finalmente. Convença Mateus a desistir da revisão do processo, disse Rafael rapidamente. Diga a ele que você não quer mais mexer nisso, que aceita sua situação. Em 3 meses você sai de qualquer jeito. Falta tão pouco. Por favor, pai. É pela segurança do seu neto. Fiquei em silêncio por um longo momento processando tudo.
Era verdade que eu sairia em 3 meses de qualquer forma. E se Rafael estava realmente envolvido com criminosos perigosos, continuar com o processo poderia realmente colocar Mateus em risco. Mas, ao mesmo tempo, essa poderia ser apenas mais uma mentira de Rafael. Mais uma manipulação para proteger seus próprios interesses. Você está mentindo, disse eu finalmente. Você sempre mentiu. Mentiu no tribunal. Mentiu para sua esposa. Mentiu para seu próprio filho. Por que eu deveria acreditar em você agora? Rafael soltou um riso amargo. Porque desta vez não tenho nada a ganhar mentindo. Estou fudido de qualquer jeito, pai. Completamente fudido. A única coisa que ainda me importa é que meu filho não pague pelos meus erros. Como eu paguei pelos seus? Perguntei, minha voz carregada de amargura. Ele baixou a cabeça, incapaz de responder a isso. Lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto, mas não senti pena. Não depois de tudo. Me diga uma coisa, Rafael. Continuei. Você alguma vez sentiu remorso? Alguma vez, em todos esses anos, você perdeu o sono pensando no que fez comigo? No que fez com sua mãe? Ele levantou o rosto molhado de lágrimas. Todos os dias, sussurrou. Todos os malditos dias. Mamãe morreu me odiando, disse eu, minha voz quebrando pela primeira vez na conversa. Ela morreu acreditando que o homem com quem viveu 30 anos era um ladrão. Você tirou isso dela também. Tirou os últimos anos de paz que ela poderia ter tido. Eu sei, disse Rafael soluçando agora. Eu sei. E isso me corrói por dentro. Tentei contar a verdade a ela antes que morresse, mas não tive coragem. Fui covarde. Sempre fui. Por que você fez isso? Perguntei. A pergunta que me atormentava há 25 anos finalmente saindo. Por que me incriminou? Você poderia ter fugido com o dinheiro. Poderia ter arrumado outra forma. Por que destruir sua própria família? Rafael respirou fundo, tentando se controlar. Tinha uma dívida de jogo de quase R$1 milhão. Os agiotas me deram 1 mês para pagar ou matariam a mamãe. Não era ameaça vazia, pai. Eles já tinham começado a segui-la. Lorenzo Montemaior, o filho do dono da construtora, me ofereceu um plano: roubar o dinheiro e incriminar alguém. Ele disse que precisávamos de um bode expiatório ou a polícia não pararia de investigar. E você me escolheu, completei. Lorenzo me escolheu, corrigiu Rafael. Disse que você era perfeito. Homem simples, sem educação superior, tinha acesso ao canteiro de obras. Seria fácil plantar evidências. Eu disse que não, que era meu pai, mas ele disse que ou era você ou era eu. E eu era covarde demais para assumir as consequências. Então você me condenou a 25 anos de prisão para salvar sua própria pele. Sim, admitiu Rafael, sua voz não passando de um sussurro. E vivo com essa culpa todos os dias. O álcool, as dívidas, toda a minha vida virando merda, é tudo karma. Eu sei disso. Olhei para o homem destruído à minha frente e pela primeira vez senti algo além de raiva. Pena. Pena de uma vida desperdiçada, de escolhas ruins, de um homem que traiu tudo que tinha de valor. Onde está esse Lorenzo agora? Perguntei. Rafael limpou o rosto com as costas da mão. Mora em Miami. Saiu do Brasil há uns 15 anos. Rico, bem-sucedido, completamente impune. Ele ficou com a maior parte do dinheiro. Eu recebi apenas 600 mil do total. O resto foi dele. E o Anísio Tavares? O que aconteceu com ele? Lorenzo pagou a aposentadoria dele e uma boa indenização. O suficiente para garantir o silêncio. Anísio era um homem honesto, mas tinha família para sustentar. Escolheu o dinheiro. Ficamos em silêncio por alguns momentos. O guarda nos observava do canto da sala, entediado. Você vai testemunhar a verdade? Perguntei finalmente. Se o processo for adiante, você vai admitir o que fez? Rafael hesitou e viu conflito em seus olhos. Finalmente ele balançou a cabeça negativamente. Não posso. Se eu testemunhar contra Lorenzo, as pessoas para quem trabalho agora vão me matar. Se eu confessar a lavagem de dinheiro, vou preso e o Mateus fica desprotegido. Estou preso em todos os lados.
Então você vai deixar seu filho descobrir sozinho que o pai é um criminoso, disse eu. Vai deixar ele carregar esse peso. Ele já sabe, pai. Já sabe de tudo. Por isso está fazendo o que está fazendo. Mateus é melhor que eu. Sempre foi. Tem a honestidade que eu nunca tive. Ele tem a honestidade dos Nunes, corrigi. A honestidade que você deveria ter herdado, mas escolheu ignorar. Rafael assentiu, aceitando a crítica. Por isso estou aqui. Não para me redimir, porque sei que não há redenção para mim, mas para te implorar uma última coisa. Proteja meu filho. Se você prosseguir com isso, se expuser tudo, garanta que o Mateus esteja seguro. Por favor. Olhei para Rafael por um longo momento. Apesar de tudo, ele ainda era meu filho. O menino que criei, que ensinei a andar de bicicleta, que ajudei com a lição de casa. Não vou desistir do processo, disse eu finalmente, minha voz firme. 25 anos da minha vida foram roubados. Minha esposa morreu me odiando. Minha reputação foi destruída. Não vou deixar isso sem resposta só porque você tem medo das consequências das suas próprias ações. Rafael fechou os olhos, como se esperasse essa resposta, mas ainda doesse ouvir. Mas, continuei, vou garantir que Mateus esteja protegido. Vou falar com a advogada sobre medidas de proteção. Vou fazer tudo ao meu alcance para mantê-lo seguro. Não por você, mas porque ele é meu neto e não merece pagar pelos seus erros. Obrigado, sussurrou Rafael. E tem mais uma coisa que você vai fazer, disse eu, inclinando-me para a frente. Você vai escrever tudo o que aconteceu, todo o esquema com Lorenzo, todas as pessoas envolvidas, todos os detalhes. Vai escrever e deixar guardado em algum lugar seguro. Se algo acontecer com você, com Mateus, comigo, ou com qualquer pessoa envolvida nesse processo, esse documento vai a público. É sua apólice de seguro. Rafael me olhou processando. Isso é basicamente uma confissão completa. Exatamente. E é a única forma de garantir que as pessoas perigosas que você tanto teme pensem 2 vezes antes de fazer algo. Se eles sabem que existe um documento que pode expô-los também, vão manter distância. Pude ver Rafael pensando, avaliando as opções. Finalmente, ele assentiu devagar. Está bem, vou escrever tudo. Mas onde vou guardar? Se guardarem na minha casa, podem encontrar. Deixe com a doutora Mariana, a advogada do Mateus. Ela tem sigilo profissional e pode manter documentos em cofre. E faça cópias. Várias cópias em lugares diferentes. E se eu fizer isso, você me garante que vai proteger o Mateus? Eu garanto que vou fazer todo o possível. É tudo o que posso prometer. Rafael ficou em silêncio por um momento antes de estender a mão através da mesa. Olhei para a mão estendida do meu filho. Aquela mesma mão que havia segurado a minha quando ele era criança. A mesma mão que assinou os documentos falsos que me incriminaram. A mesma mão que agora tremia, seja por álcool ou por medo. Apertei sua mão brevemente. Não era perdão, mas era um reconhecimento de que éramos família, para o melhor e para o pior. Uma última coisa, disse Rafael antes de se levantar para ir embora. Lorenzo também está sendo investigado nos Estados Unidos por fraude fiscal. Ouvi rumores de que pode ser extraditado. Se isso acontecer, talvez ele possa ser útil para o seu caso também. Como você sabe disso? Ainda mantenho contato com algumas pessoas da antiga construtora. O mundo é pequeno. Rafael se levantou, parecendo ainda mais curvado e cansado do que quando entrou. Sinto muito, pai. Por tudo. Sei que não vale nada dizer isso agora, mas é verdade. Não respondi. Apenas observei enquanto o guarda o escoltava para fora. Quando a porta se fechou atrás dele, fiquei sozinho na sala de visitas, processando tudo o que havia acabado de ouvir. Meu filho era ainda mais criminoso do que eu imaginava. Não apenas um ladrão que incriminou o próprio pai, mas alguém envolvido com lavagem de dinheiro e criminosos perigosos. A situação era mais complicada e perigosa do que eu pensava, mas agora eu tinha informações. Sabia sobre Lorenzo Montemayor em Miami. Sabia sobre a lavagem de dinheiro. Sabia que Rafael estava disposto a documentar tudo em troca de proteção para Mateus.
Quando voltei para minha cela, pedi ao agente Cardoso para fazer uma ligação para a advogada. Era um dos poucos direitos que tínhamos: ligações autorizadas para advogados. Doutora Mariana Leite atendeu no segundo toque. Expliquei rapidamente sobre a visita de Rafael, sobre suas revelações e sobre o plano de fazer ele documentar tudo. Isso muda completamente o caso, disse ela, sua voz profissional, mas com um toque de excitação. Se conseguirmos a confissão dele por escrito, junto com os nomes dos cúmplices, temos não apenas sua absolvição, mas também a chance de desmantelar uma operação criminal maior. Mas precisa ser discreto, alertei. Ele está com medo de represálias, e com razão, pelo que parece. Vou tratar disso com o máximo de confidencialidade. Também vou entrar em contato com a Polícia Federal. Se realmente há lavagem de dinheiro envolvida, eles têm recursos para oferecer proteção, em troca de colaboração. E o Matheus? Ele está seguro? Vou solicitar medidas protetivas mais amplas, e talvez seja melhor ele e a mãe se mudarem temporariamente. Tenho alguns contatos que podem ajudar com moradia segura. Desliguei o telefone sentindo-me um pouco melhor, mas ainda preocupado. As coisas estavam escalando rápido demais. O que começou como uma simples tentativa de limpar meu nome agora, estava se transformando em algo muito maior. No sábado seguinte, Matheus voltou para me visitar. Desta vez veio sozinho, e eu pude ver que ele estava preocupado. Meu pai me ligou, disse ele assim que sentamos. Disse que veio te visitar. Disse que pediu para você parar com tudo isso. E você... o que acha? Perguntei, querendo saber a opinião dele antes de compartilhar meus pensamentos. Matheus tirou os óculos e limpou as lentes com a camisa. Um gesto nervoso que percebi ele fazer quando estava processando algo difícil. Acho que ele está com medo. Medo das consequências. E talvez devesse estar mesmo. Mas isso não muda o fato de que você é inocente, avô. Não muda o fato de que uma injustiça foi cometida e precisa ser corrigida. Mesmo que isso coloque você em risco. Ele colocou os óculos de volta e me olhou direto nos olhos. A doutora Mariana explicou os riscos. Mamãe também. Mas vou te dizer uma coisa, avô. Já vivi 15 anos sem te conhecer. 15 anos acreditando em mentiras. Se algo acontecer comigo agora, pelo menos vai acontecer enquanto eu estou do lado certo da história. Do seu lado. Senti os olhos arderem de emoção. Aquele garoto tinha apenas 15 anos, mas tinha mais coragem e caráter do que muitos adultos que eu conheci. Seu pai vai escrever uma confissão. Contei a Matheus. Tudo o que ele fez, todos os envolvidos. Vai entregar para a doutora Mariana. Isso deve servir como proteção. Se algo acontecer com qualquer um de nós, o documento vai a público e expõe todo mundo. Ele realmente vai fazer isso? Matheus pareceu surpreso. Não achei que ele teria coragem. Ele não tem coragem. Tem medo. Mas às vezes o medo faz as pessoas tomarem as decisões certas, mesmo que pelos motivos errados. Passamos o resto da visita conversando sobre coisas mais leves. Contei a Matheus sobre sua avó Célia, sobre como nos conhecemos em uma festa junina, quando eu tinha 19 anos e ela 17. Contei sobre como construí nossa casa tijolo por tijolo, trabalhando fins de semana e feriados durante 5 anos até ficar pronta. Sobre como Rafael nasceu naquela casa, em um parto difícil que quase levou Célia. Sobre como éramos felizes, apesar de não termos muito dinheiro. Vovó Célia gostaria de te conhecer, disse eu, olhando para Matheus com carinho. Ela sempre quis ter netos. Falava sobre isso o tempo todo nos últimos anos antes da minha prisão. Queria ter conhecido ela, respondeu Matheus com tristeza. Queria ter conhecido vocês dois antes de tudo isso acontecer. Mas nos conhece agora. E isso é o que importa. Quando a visita terminou e Matheus foi embora, fiquei pensando em como a vida era estranha. Perdi 25 anos da minha vida injustamente. Perdi minha esposa, minha casa, minha reputação. Mas ganhei um neto corajoso que estava lutando pela verdade. De certa forma, havia equilíbrio nisso. 2 semanas depois, recebi notícias da doutora Mariana. Rafael havia entregue o documento.
Eram 43 páginas manuscritas detalhando todo o esquema. O roubo original, como plantaram as evidências, o envolvimento de Lorenzo Montemayor e também suas atividades posteriores de lavagem de dinheiro. É uma confissão completa, disse a advogada durante uma visita ao presídio. Com nomes, datas, valores, tudo. Já entreguei uma cópia lacrada ao Ministério Público Federal. Eles estão interessados, especialmente na parte de lavagem de dinheiro. E meu caso. O juiz responsável pela revisão já recebeu todos os documentos. A confissão de Rafael, o laudo grafotécnico confirmando que as assinaturas foram falsificadas, os testemunhos de Dona Neuza e Anísio Tavares, os registros financeiros de Rafael mostrando enriquecimento ilícito logo após o roubo. Temos um caso sólido, Sr. Osvaldo. Quanto tempo vai demorar? Difícil dizer com certeza. O sistema judicial é lento, mas com a quantidade e qualidade de evidências que temos, espero uma decisão em alguns meses, talvez até antes de você completar sua pena. A ideia de ser absolvido antes mesmo de completar a sentença parecia surreal. 25 anos esperando por justiça, e agora ela poderia chegar antes do tempo. Tem mais uma coisa, continuou a doutora Mariana. A Polícia Federal quer falar com você. Estão investigando uma rede de lavagem de dinheiro e acreditam que Rafael pode ser uma peça-chave. Se você concordar em testemunhar sobre o caso original, isso pode ajudar a operação deles. Farei o que for necessário, respondi sem hesitar. Nas semanas seguintes, dei depoimentos detalhados para investigadores federais. Contei tudo o que sabia sobre o roubo original, sobre Lorenzo Montemayor, sobre como fui incriminado. Eles gravaram tudo, tiraram cópias de documentos, fotografaram evidências. Foi exaustivo reviver aqueles dias terríveis, mas também foi libertador. Pela primeira vez em 25 anos, autoridades oficiais estavam realmente me ouvindo, acreditando em mim, tratando-me como vítima e não como criminoso. Em junho, 2 meses antes de completar minha pena, recebi uma visita do próprio juiz responsável pela revisão do meu processo. Era algo raro, quase sem precedentes. Mas o juiz Augusto Mendes era conhecido por ser meticuloso e pessoalmente envolvido em casos de erro judiciário. Senhor Osvaldo, disse ele, sentando-se à minha frente na sala de visitas. Li seu processo original completo. Li também todas as novas evidências apresentadas. E devo dizer que é um dos casos mais claros de erro judiciário que já vi na minha carreira. Meu coração disparou. Significa que estou convencido da sua inocência, disse o juiz Mendes com firmeza. As assinaturas foram falsificadas. Isso está provado tecnicamente. As testemunhas confirmam que você não poderia ter escondido o dinheiro na sua própria casa naquela noite. E a confissão de seu filho, embora obtida em circunstâncias não convencionais, é detalhada demais para ser descartada. Então vou ser absolvido? Perguntei, mal ousando acreditar. A sentença será publicada na próxima semana. Mas posso adiantar que sim, vou determinar a anulação da sua condenação e sua imediata libertação. 25 anos de prisão injusta, Sr. Osvaldo. É inadmissível. Não consegui segurar as lágrimas. 25 anos. 25 anos esperando por essas palavras. Também estou determinando que o Estado de São Paulo pague indenização pelos danos morais e materiais sofridos. Não vai devolver os anos perdidos, mas é o mínimo que podemos fazer. E o Rafael? E Lorenzo Montemayor? Rafael está colaborando com a Polícia Federal em troca de redução de pena. Provavelmente cumprirá alguns anos em regime semiaberto. Quanto a Lorenzo Montemayor, já emitimos pedido de extradição. Ele está preso nos Estados Unidos aguardando processo de deportação. O juiz se levantou e estendeu a mão. Em nome do sistema de justiça brasileiro, peço desculpas pelo que passou. Falha nossa, grave, imperdoável, mas agora estamos corrigindo. Apertei sua mão com força, ainda processando tudo. 1 semana. Em 1 semana eu seria um homem livre. Uma última coisa, disse o juiz antes de sair. Seu neto, Mateus. Aquele garoto é excepcional.
Se não fosse a persistência e coragem dele, essa injustiça poderia nunca ter sido corrigida. Você tem sorte de tê-lo. Eu sei, respondi, minha voz embargada. Sei muito bem disso. Quando o juiz foi embora, pedi ao agente Cardoso para fazer uma ligação. Precisava contar a Mateus. Precisava que ele soubesse que conseguimos. Amanda atendeu o telefone. Alô? Amanda, sou eu, Osvaldo. Pode chamar o Mateus? Senhor Osvaldo, claro, só um momento. Ouvi vozes ao fundo. Depois os passos apressados de Mateus correndo para pegar o telefone. Avô, aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, respondi, minha voz tremendo de emoção. O juiz esteve aqui. A sentença sai semana que vem. Vou ser absolvido, Mateus. Vou ser livre. Do outro lado da linha, ouvi meu neto começar a chorar. Depois Amanda também, tendo ouvido a notícia pelo viva voz. Conseguimos, disse Mateus entre soluços. Conseguimos, avô. Não, filho. Você conseguiu. Você e sua mãe. Eu estava conformado em morrer aqui dentro, sendo considerado culpado. Vocês me deram esperança. Vocês lutaram por mim quando ninguém mais lutou. Conversamos por mais alguns minutos até o tempo da ligação acabar. Quando desliguei, fiquei parado segurando o telefone, deixando a realidade penetrar. Liberdade. Justiça. Verdade. Depois de um quarto de século, finalmente. A notícia se espalhou rápido pela prisão. Os outros detentos me cumprimentavam. Alguns céticos que sempre duvidaram da minha inocência agora pediam desculpas. Os guardas me tratavam diferente, com mais respeito, como se minha absolvição iminente mudasse quem eu era. Sempre soube que você era diferente, Nunes, disse o agente Cardoso naquela noite. 25 anos e nunca uma briga, nunca um problema. Homens culpados não têm essa disciplina. A semana seguinte foi a mais longa da minha vida. Cada hora parecia durar um dia inteiro. Eu sabia que a sentença seria publicada, sabia que seria absolvido. Mas até ver aquilo oficialmente no papel, parte de mim tinha medo de que algo desse errado. Na quinta-feira de manhã, o diretor da penitenciária me chamou ao seu escritório. Era um homem sério chamado Dr. Albuquerque, que administrava a prisão há mais de uma década. Nunes, disse ele apontando para uma cadeira. Sente-se, por favor. Sentei, meu coração batendo forte. Ele tinha alguns papéis sobre a mesa. A sentença foi publicada hoje de manhã. Anulação total da condenação anterior. Absolvição por insuficiência de provas e erro judicial comprovado. Você é um homem livre, Osvaldo. Ouvi as palavras, mas demorei alguns segundos para realmente entender. Livre. Eu era livre. Os trâmites de liberação levam normalmente 48 horas, continuou o diretor. Mas dada a natureza do seu caso e o tempo que passou aqui injustamente, vamos acelerar o processo. Você pode sair amanhã pela manhã. Amanhã? Repeti, quase sem acreditar. Amanhã. Sua família já foi notificada. Seu neto disse que vai estar aqui às 9 horas para buscá-lo. O Dr. Albuquerque se levantou e estendeu a mão. 25 anos, Nunes. Não tenho palavras para expressar o quanto lamento o que passou aqui. Você foi vítima de uma grande injustiça. Apertei sua mão ainda atordoado pela notícia. Amanhã. Menos de 24 horas e eu estaria do outro lado daqueles muros. Voltei para minha cela em transe. Meus companheiros de cela, que já sabiam da notícia, me cumprimentaram. Um deles, Josias, um homem de 50 anos que cumpria pena por roubo, me abraçou. Você merece, Osvaldo. Se alguém nessa merda toda merece sair daqui com a cabeça erguida, é você. Passei o dia organizando minhas poucas posses. Não era muito. Algumas roupas, uns livros, cartas de Mateus, algumas fotos antigas que tinha guardado durante todos aqueles anos. Tudo cabia em uma sacola de pano pequena. À noite, deitado na cama pela última vez, não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, ouvindo os sons familiares da prisão. O barulho de grades, passos de guardas, tosses de outros presos, sons que fizeram parte da minha vida por um quarto de século e que nunca mais ouviria. Pensei em Célia.
Como eu queria que ela estivesse viva para saber a verdade. Para saber que seu marido sempre foi o homem honesto que ela conheceu. Essa era a única tristeza que manchava minha alegria. Célia morreu sem saber. Pensei em Rafael. Meu filho estava agora em prisão domiciliar, aguardando seu próprio julgamento. Parte de mim sentia pena dele. Outra parte ainda sentia raiva. Mas, acima de tudo, sentia tristeza por tudo que poderia ter sido diferente. Pensei em Mateus, meu neto corajoso que moveu montanhas para encontrar a verdade. Em poucas semanas, ele fez o que o sistema judicial inteiro não conseguiu fazer em 25 anos. Provou minha inocência. Quando o sino tocou às 6 da manhã pela última vez, me levantei já vestido. Havia dormido apenas algumas horas, mas estava completamente desperto, energizado pela expectativa. Tomei meu último café da manhã na prisão. O café ruim de sempre, o pão duro, a margarina rançosa. Mas desta vez tinha gosto de liberdade. Às 8h30, o agente Cardoso veio me buscar. Está pronto, Nunes? Pronto, respondi pegando minha sacola. Ele me levou através de corredores que eu conhecia de cor. Passamos pelo pátio onde tomei sol durante 25 anos. Pela biblioteca onde escrevi cartas para Mateus. Pela enfermaria onde tratei diversas pequenas doenças ao longo dos anos. Chegamos finalmente à seção administrativa, onde havia uma sala especial para processar libertações. Havia papéis para assinar, documentos para receber, explicações sobre direitos e obrigações. Sua carteira de identidade foi emitida nova, explicou a funcionária administrativa. Seu CPF continua o mesmo. Aqui está um documento certificando sua absolvição. Vai precisar dele para resolver questões burocráticas. Assinei onde pediram, peguei os documentos. Tudo parecia surreal, como se estivesse acontecendo com outra pessoa. Às 8h55, me levaram para a última porta. A porta que dava para o mundo exterior. Do outro lado daquela porta, eu não seria mais o preso 48.791. Seria apenas Oswaldo Nunes novamente. Sua família está esperando lá fora, disse o guarda que operava a porta. Boa sorte, Nunes, e sinto muito por tudo. A porta se abriu lentamente. A luz do sol da manhã entrou, tão forte que precisei proteger os olhos. Dei um passo à frente, depois outro, e de repente estava do outro lado, livre. Mateus foi o primeiro que vi. Estava parado a poucos metros da porta, ao lado de Amanda. Quando me viu, seu rosto se iluminou e ele correu na minha direção. Nos abraçamos ali, na frente do portão da prisão, ambos chorando. Senti o corpo magro do meu neto tremendo de emoção. Senti suas lágrimas molhando minha camisa velha. Conseguimos, avô. Ele repetia entre soluços. Conseguimos. Amanda se aproximou e também me abraçou. Bem-vindo de volta ao mundo, Sr. Oswaldo. Ficamos ali por alguns minutos, apenas nos abraçando e chorando. Não havia palavras suficientes para expressar o que sentíamos naquele momento. Finalmente, Mateus se afastou e limpou os olhos. Temos uma surpresa para você, avô. Venha. Ele me guiou até um carro estacionado próximo. Era um sedã simples, já meio velho. Entramos os três, com Amanda dirigindo. Para onde estamos indo? Perguntei enquanto deixávamos a penitenciária para trás. Você vai ver, disse Mateus com um sorriso misterioso. Dirigimos por cerca de 1 hora. Eu ficava olhando pela janela, absorvendo tudo. As árvores, as casas, as pessoas na rua vivendo suas vidas normais. Coisas simples que eu não via há tanto tempo. Entramos finalmente em São José dos Campos, a cidade onde eu havia morado antes da prisão. Mateus me dava direções e Amanda seguia. Fomos para um bairro que reconheci imediatamente. Jardim das Acácias, meu antigo bairro. Mateus, o que estamos fazendo aqui? Perguntei confuso. Ele não respondeu, apenas sorriu. Amanda estacionou em frente a uma casa que fez meu coração parar. Era minha casa. A casa que construí tijolo por tijolo. A casa onde Rafael nasceu. A casa onde fui feliz com Célia. Comecei, mas não consegui terminar a frase. A indenização do Estado, explicou Amanda. Foi substancial.
O juiz determinou que você recebesse não apenas compensação pelos anos de prisão, mas também pelos bens que perdeu. Mateus descobriu quem tinha comprado sua casa e fizemos uma oferta. Os donos aceitaram. A casa é sua novamente, avô, disse Mateus, suas lágrimas voltando. Sua casa. Seu lar. Saí do carro em transe. Caminhei até o portão. Toquei no metal pintado de novo, mas ainda o mesmo portão que instalei há tantos anos. Abri devagar e entrei no jardim. Tudo estava diferente e ao mesmo tempo igual. As árvores que plantei estavam maiores, mais frondosas. A pintura externa era nova, cor diferente da que eu havia escolhido. Mas era minha casa. Minha casa. A porta da frente se abriu e uma senhora idosa apareceu na varanda. Dona Neuza. Osvaldo! Ela exclamou, descendo os degraus cuidadosamente. Bem-vindo de volta, meu filho. Nos abraçamos ali no jardim. Dona Neuza chorava e ria ao mesmo tempo. Finalmente a justiça foi feita. Finalmente! Foi você quem me ajudou, disse eu. Seu testemunho foi crucial. Deveria ter falado há 25 anos, disse ela com tristeza. Carrego essa culpa todos os dias, mas pelo menos pude corrigir meu erro antes de morrer. Mateus nos interrompeu gentilmente. Vamos entrar, avô. Tem mais pessoas que querem te ver. Entramos na casa. O interior também estava diferente. Móveis novos, decoração moderna, mas o chão era o mesmo, as paredes eram as mesmas. A estrutura que construí com minhas próprias mãos permanecia firme. Na sala havia um grupo de pessoas esperando. Reconheci algumas. Antigos vizinhos, ex-colegas de trabalho. Todos aplaudiram quando entrei. Fizemos uma pequena festa de boas-vindas, explicou Amanda. Esperamos que não se importe. Como poderia me importar? Essas pessoas, muitas das quais não via há décadas, vieram celebrar minha liberdade, minha absolvição. Passei as horas seguintes conversando, aceitando abraços e cumprimentos, ouvindo desculpas de pessoas que haviam acreditado na minha culpa. Era avassalador, mas também curativo. À tarde, quando a maioria dos convidados já havia ido embora, Mateus me levou para ver o resto da casa. Restauramos seu quarto, disse ele, abrindo a porta do que tinha sido meu dormitório. Não exatamente como era, mas tentamos chegar perto. O quarto estava simples, mas confortável. Uma cama nova, um guarda-roupa, uma cadeira. E na parede, uma foto grande que me fez parar de respirar. Era uma foto minha e de Célia, tirada anos antes da minha prisão. Estávamos jovens, sorrindo, abraçados. Não me lembrava dessa foto existir. Encontrei no fundo de uma caixa de coisas da vovó que papai tinha guardado, explicou Mateus. Achei que você gostaria de tê-la aqui. Fiquei olhando para a foto por um longo tempo. Célia estava tão bonita, tão cheia de vida. Como eu sentia falta dela. Como queria que ela estivesse aqui para ver minha absolvição, para conhecer Mateus, para recomeçar nossa vida juntos. Ela ficaria orgulhosa de você, avô, disse Mateus suavemente, como se lesse meus pensamentos. Orgulhosa de como você sobreviveu, de como manteve sua dignidade, de como nunca desistiu da verdade. Ela ficaria mais orgulhosa de você, respondi, colocando minha mão no ombro do meu neto. Você fez o que ninguém mais fez. Você lutou por mim quando nem eu mesmo tinha força para lutar. Naquela noite, depois que todos foram embora e a casa ficou silenciosa, sentei sozinho na varanda. Era a mesma varanda onde costumava sentar com Célia nas noites de verão, conversando sobre nossos sonhos, nossos planos, nosso futuro. O futuro nunca foi o que planejamos, mas eu estava aqui, vivo, livre, absolvido. E tinha um neto extraordinário que me deu uma segunda chance de viver com dignidade. Olhei para o céu estrelado, algo que não via direito há 25 anos por causa das luzes da prisão. As estrelas estavam todas lá, indiferentes ao sofrimento humano, mas também testemunhas silenciosas da verdade que finalmente prevaleceu. Nos dias seguintes, comecei a me adaptar à vida livre. Não foi fácil. 25 anos de rotina prisional deixam marcas. Eu acordava automaticamente às 6 da manhã.
Sentia falta dos horários rígidos de refeição. Ficava desconfortável em espaços abertos. Mas Mateus estava sempre lá. Ele tinha tirado umas semanas de aula para ficar comigo, ajudando na transição. Amanda também visitava frequentemente trazendo comida, ajudando com questões burocráticas, apenas fazendo companhia. Você precisa de acompanhamento psicológico, disse ela uma tarde. 25 anos de prisão injusta deixam traumas. Conheço uma psicóloga muito boa que trabalha com ex-presidiários. Concordei. Nas sessões com a doutora Helena, comecei a processar tudo o que havia vivido. A raiva contra Rafael, a tristeza pela perda de Célia, os anos roubados, mas também a gratidão por Mateus, a alegria da absolvição, a esperança de um futuro melhor. Você passou por algo que poucos suportariam, disse a doutora Helena em uma sessão. O fato de ainda estar são, de ainda ser capaz de sentir amor e compaixão, isso é extraordinário. 3 semanas após minha libertação, recebi uma visita inesperada. Rafael. Ele estava acompanhado por um agente de condicional, já que estava em liberdade condicional. Parecia melhor do que da última vez que o vi. Menos inchado, os olhos mais claros. Estava sóbrio. Pai, disse ele na porta hesitante. Posso entrar? Olhei para ele por um longo momento. Parte de mim queria bater a porta na cara dele, mas outra parte, a parte que ainda era pai apesar de tudo, acenou para ele entrar. Sentamos na sala, um silêncio pesado entre nós. O agente de condicional ficou do lado de fora, dando-nos privacidade. Estou fazendo tratamento, começou Rafael, para o alcoolismo. Estou sóbrio há 32 dias. Também estou fazendo terapia, tentando ser uma pessoa melhor. Por que você está aqui, Rafael? Perguntei, mantendo minha voz neutra. Para pedir desculpas. Sei que não vai mudar nada. Sei que não apaga o que fiz. Mas preciso dizer. Sinto muito, pai. Muito. Por tudo. Olhei para meu filho. Ele estava chorando silenciosamente. As lágrimas escorrendo pelo rosto sem que ele tentasse limpá-las. Você destruiu minha vida, disse eu calmamente. Roubou 25 anos de mim. Fez Célia morrer me odiando. Privou seu próprio filho de conhecer o avô. E fez tudo isso para salvar sua própria pele. Eu sei, sussurrou Rafael. Eu sei. E vivo com isso todos os dias. Não espero seu perdão. Não mereço. Só queria que soubesse que estou tentando ser melhor. Para o Mateus. Ele merece um pai melhor. Sim, merece. Concordei. E você tem sorte de ter um filho que ainda te ama apesar de tudo que fez. Você vai conseguir me perdoar algum dia? Perguntou Rafael, sua voz quebrando. Pensei cuidadosamente antes de responder. Não sei, talvez, com o tempo. Mas o perdão não significa esquecer, Rafael. Nem significa que as coisas voltarão a ser como eram. Isso nunca vai acontecer. Ele assentiu aceitando. Entendo. Só queria que soubesse que vou passar o resto da vida tentando compensar o que fiz. Não a você, porque sei que não há compensação possível. Mas ao Mateus, vou ser o pai que ele merece. Então faça isso, disse eu. Seja o homem que eu tentei te ensinar a ser. É tarde, mas não é tarde demais. Rafael ficou mais alguns minutos, depois foi embora. Quando a porta fechou atrás dele, senti algo estranho. Não era perdão, ainda não. Mas talvez fosse o começo de algo parecido com paz. Mateus chegou à noite e notou que eu estava pensativo. Meu pai esteve aqui, contei a ele. Eu sei. Ele me ligou. Disse que foi difícil, mas necessário. Como você se sente? Confuso, com raiva ainda, mas também, não sei, talvez com pena. Ele destruiu minha vida, mas também destruiu a dele no processo. Mateus sentou ao meu lado. Você não precisa perdoá-lo se não quiser, avô. Ninguém esperaria isso de você. Mas eu quero. Percebi enquanto falava. Não por ele, mas por mim. Não quero passar o resto da vida carregando esse peso de raiva. Já perdi 25 anos. Não quero perder mais tempo preso a emoções negativas. Então faça no seu tempo, disse Mateus sabiamente. Não force nada.
Passamos o resto da noite conversando sobre o futuro. Mateus me contou sobre seus planos de estudar direito. Quero ser como a doutora Mariana, disse ele. Quero ajudar pessoas que foram injustiçadas, como você foi. Você vai ser um advogado excelente, disse eu com orgulho. Já provou que tem a tenacidade e a coragem necessárias. Naquela noite, deitado na minha própria cama, na minha própria casa, olhei novamente para a foto de Célia na parede. Conseguimos, amor. Sussurrei para a imagem dela. A verdade finalmente veio à tona. Espero que onde você estiver, possa finalmente descansar em paz sabendo disso. Fechei os olhos e, pela primeira vez em 25 anos, dormi profundamente, sem pesadelos, sem acordar no meio da noite com o barulho de grades se fechando. Dormi como um homem livre, porque era exatamente isso que eu era. Livre, absolvido e, finalmente, em paz. 6 meses depois, recebi a notícia de que Lorenzo Montemayor havia sido extraditado dos Estados Unidos e estava preso aguardando julgamento no Brasil. As acusações contra ele incluíam roubo qualificado, falsificação de documentos, formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Anísio Tavares faleceu 3 meses após minha libertação, mas morreu em paz, sabendo que tinha feito a coisa certa ao final. Fui ao seu funeral e agradeci pessoalmente à família dele pela coragem que ele teve ao testemunhar. Dona Neuza continua sendo minha vizinha e amiga. Aos 82 anos, ela é uma das pessoas mais presentes na minha nova vida. Tomamos café juntos toda manhã na varanda, conversando sobre a vida, sobre o passado, sobre como a verdade sempre encontra um caminho. Rafael cumpriu 2 anos de prisão domiciliar e depois foi liberado em regime aberto. Está sóbrio há mais de 1 ano agora e realmente parece estar tentando reconstruir sua vida. Nossa relação ainda é complicada, cheia de mágoas e silêncios pesados, mas aos poucos estamos aprendendo a conviver. Não como éramos antes, isso nunca será possível, mas como 2 pessoas que compartilham sangue e um neto excepcional, porque Mateus é realmente o herói desta história. Ele acabou de completar 16 anos e está no 1º ano do ensino médio. Continua tirando notas excelentes e já está se preparando para o vestibular de Direito. A doutora Mariana o aceitou como estagiário em seu escritório aos finais de semana. Quanto a mim, estou me adaptando à vida livre. Alguns dias são mais difíceis que outros. Ainda acordo às 6 da manhã. Ainda me sinto desconfortável em multidões. Ainda tenho pesadelos ocasionais sobre estar preso novamente. Mas também tenho dias maravilhosos. Dias em que acordo e lembro que sou livre. Dias em que Mateus vem me visitar e ficamos conversando por horas. Dias em que caminho pelo bairro e as pessoas me cumprimentam com respeito, sabendo que sou um homem inocente que sofreu uma grande injustiça, mas sobreviveu com dignidade. A indenização do Estado foi generosa o suficiente para garantir que eu nunca mais precise me preocupar com dinheiro. Não sou rico, mas tenho o suficiente para viver confortavelmente o resto dos meus dias. Comecei a dar palestras em escolas e universidades sobre erro judiciário e a importância de buscar a verdade. Mateus sempre me acompanha nessas ocasiões, contando sua parte da história, explicando como um adolescente determinado pode fazer diferença. Também trabalho como voluntário em uma organização que ajuda ex-presidiários a se reintegrar à sociedade. Minha experiência única, de ter sido preso injustamente por tanto tempo, me dá uma perspectiva diferente. Posso entender o que eles estão passando de uma forma que poucas pessoas conseguem. Há 3 meses, no aniversário de 1 ano da minha libertação, Mateus organizou uma pequena cerimônia no cemitério onde Célia está enterrada. Amanda, Rafael, Dona Neuza, a doutora Mariana e alguns amigos próximos estavam lá. Mateus fez um discurso emocionante sobre a avó que nunca conheceu, sobre como ela teria se orgulhado de ver a verdade prevalecendo. Depois, ele colocou uma nova lápide no túmulo. A lápide antiga dizia apenas Célia Maria Nunes, 1954, 2009. A nova dizia Célia Maria Nunes, esposa amada de Oswaldo Nunes,
Homem inocente que foi injustamente condenado, mas cuja honra foi restaurada. Que ela descanse em paz, sabendo que a verdade finalmente veio à tona. Chorei muito naquele dia. Lágrimas de tristeza pelas décadas perdidas, mas também lágrimas de alívio. Célia agora sabia a verdade, onde quer que estivesse. Hoje, enquanto escrevo estas últimas palavras sentado na varanda da casa que construí há tantas décadas, olho para Mateus jogando futebol com alguns amigos no quintal. Ele está rindo, despreocupado, sendo apenas um adolescente normal. Mas sei que ele carrega uma sabedoria além dos seus anos. Aprendeu cedo que a justiça nem sempre é automática, que às vezes precisa ser buscada ativamente. Aprendeu que uma pessoa determinada pode fazer diferença. Aprendeu que a verdade, por mais enterrada que esteja, sempre pode ser desenterrada. O sol está se pondo, pintando o céu de laranja e rosa. É um pôr do sol bonito, o tipo que eu não pude ver direito durante 25 anos. Mas agora posso ver. Agora sou livre para apreciar cada momento, cada beleza simples da vida que foi negada a mim por tanto tempo. 25 anos foram roubados de mim. Nada pode devolvê-los. Nem a absolvição, nem a indenização, nem todo o arrependimento do mundo pode devolver aquele tempo perdido. Mas o que me resta, vou viver com intensidade. Vou conhecer meu neto profundamente. Vou aproveitar cada nascer e pôr do sol. Vou caminhar livremente pelas ruas. Vou dormir sem grades, vou viver. Porque no final, depois de tudo que passei, descobri algo importante. Você pode roubar os anos de um homem, pode roubar sua liberdade, pode até roubar sua reputação, mas não pode roubar sua essência, sua dignidade interior, sua verdade fundamental. Eu era inocente quando entrei naquela prisão há 25 anos, e continuei inocente cada dia daqueles 25 anos. A prisão mudou muita coisa em mim, mas não mudou isso. Não mudou quem eu era no meu âmago. E agora, finalmente, o mundo inteiro sabe disso também. Meu nome é Osvaldo Nunes. Tenho 66 anos. Passei 25 anos preso por um crime que não cometi, incriminado pelo meu próprio filho. Mas fui absolvido. Minha honra foi restaurada. Minha verdade prevaleceu. E se esta história serve para algo, que sirva como lembrete de que a verdade, por mais tempo que leve, sempre encontra um caminho para a luz. Sempre.